Olá, boa noite. Meu nome é Armando Pastore Mendes Ribeiro, para quem não me conhece, e algumas pessoas especificamente nesse nosso bate-papo, são pessoas que ainda não me conhecem, não sabem quem eu sou. Eu sou paulistano, nascido e criado em São Paulo, mas moro em Curitiba desde 1990. Sou consultor organizacional, tenho um trabalho como programador de neurolinguística, sou Master Trainer em neurolinguística, e tenho trabalhado desde 1997 como consultor, como palestrante, como professor de cursos de pós-graduação desde 1990, e eu tenho sentido e conversado com algumas pessoas sobre este nosso bate-papo de hoje, que é a formação de analistas de desenvolvimento e treinamento, que foi por onde eu comecei todo o meu trabalho na área de recursos humanos, por onde eu comecei a entender nessa área do comportamento, do desenvolvimento de pessoas, da transformação, das mudanças, do aprendizado, da didática e assim por diante. Eu não vim aqui agora para descrever para vocês quantos foram os cursos que eu fiz. Eu acho que isso não é importante. O importante aqui, neste momento, é pedir a vocês que a gente possa fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo neste momento de uma forma geral e quais são as perspectivas para a área de recursos humanos, especificamente na área de desenvolvimento e treinamento de pessoas, na qualificação das pessoas que estão entrando nas nossas organizações, na qualificação, no desenvolvimento das pessoas que estão agora nas nossas organizações e que vão continuar num modelo diferente. E, então, o que eu fiz nos últimos 5 meses? Eu conversei com muita gente, e agora eu vou ser honesto com vocês, não teve nenhuma base científica, metodológica, estatística. Não era uma amostra que a gente pode dizer, e eu sou formado em matemática, minha primeira formação é matemática, e fiz um curso de pós-graduação na área de estatística. Então, o que eu vou trazer como observação não tem uma profundidade estatística, não é uma amostra viável e que a gente pode dizer confiável. É apenas um grupo de pessoas que eu conversei, dos mais diferentes tipos de RHs, desde recursos humanos, setor de recursos humanos, desde uma pequena empresa até pessoas, profissionais da área de recursos humanos, consultores externos, consultores internos de grandes empresas, grandes consultores, e para chegar a essas conclusões que eu vou transmitir para vocês, vou responder algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram, mas que não poderiam estar aqui, ou porque têm aula, ou porque estão com outros compromissos, mas trazer para vocês essa visão do que aconteceu ao longo desses últimos anos e que vai desencadear uma estratégia diferente, vai desencadear uma série de consequências diferentes. Qual é a causa? Eu não tenho as respostas todas, e por isso que eu estou aqui conversando com vocês e passando algumas informações importantes. Muito bem. O que o Armando, eu, percebi ao longo dos últimos anos? Que a área dos recursos humanos, os setores de talentos, recursos humanos, e aqui pouco importa o nome que a gente vai dar, mas aquele setor, aquelas áreas que tratavam de pessoas dentro das organizações, pequenas, médias, grandes, tiveram um processo de enxugamento, ou seja, menos pessoas. Uma atividade muito grande, mas menos pessoas. Por vários motivos, mas os principais. Grande parte
da, da atividade da área de recursos humanos foi para a área de tecnologia da informação. Então, hoje, algo que nós poderíamos fazer, na época que eu trabalhava, tinha muita coisa que tinha que fazer através de papéis, através de formulários, de recursos, arquivos e uma série de coisas que não tínhamos essa disposição. Isso mesmo que nós estamos fazendo agora é muito recente. Com isso, os setores de pessoas diminuíram o tamanho. E o que aconteceu foi que aquelas pessoas que ficaram tiveram que se desdobrar, né? Tiveram que ter muito mais atividades, tratando de tudo. Algumas áreas, alguns profissionais reclamaram para mim de que tinham que fazer tudo, desde do ingresso do profissional dentro da empresa, recrutamento, seleção, a parte de benefícios, a parte de desenvolvimento, treinamento, todo o processo, né, de acompanhamento, e que não conseguiam fazer tudo com profundidade, que não tinham condições, porque eram muita coisa para pouco tempo, muita atividade para uma pessoa só. Com isso, nós tivemos um processo em muitas organizações em que a área de recursos humanos passou a ser praticamente nula. Em algumas organizações, as pessoas falavam, olha, a maior parte das coisas que acontecem na área de recursos humanos vem de fora. Quando nós precisamos de alguma coisa, contratamos fora, porque nós não temos. O que era antes 10, 12 pessoas, agora são 2, 3. E, quando precisamos de alguma coisa, nós vamos terceirizar esse processo. E, com a terceirização, começaram a acontecer alguns problemas. Foi bom em determinados momentos, principalmente nas áreas que foram operacionais, aquilo que a gente chama do departamento do pessoal, né? Registros, etc. E tal, mas aquelas pessoas acabam perdendo um processo de aproximação, de cultura, de entender o clima da organização. Com isso, caiu muito a qualidade daquilo que estava sendo feito dentro da área de recursos humanos, e ela passa para um segundo plano em muitas organizações. O que eu estou contando para vocês, o que eu estou falando para vocês, foi aquilo que eu recebi de informações de grandes empresas, de pequenas empresas em geral, de profissionais que estavam dentro das organizações, e eu mesmo senti isso em várias organizações onde eu dei consultoria ou dei o treinamento. Minha área mais forte é o desenvolvimento e treinamento, fui dar curso, onde percebia que o conhecimento daquele analista de desenvolvimento e treinamento era nulo ou, na verdade, nem existia mais essa figura, esse profissional especializado na área de desenvolvimento e treinamento. Muito bem. O que ocorreu, então, e agora é essa questão que eu quero ver. Se não existe, não temos mais um processo de formação, é muito raro, nós temos aí alguns cursos no mercado. Hoje mesmo eu recebi a proposta de um curso de um profissional conhecido, muito amigo meu, o consultor Adilson, que vai trabalhar com cargos e salários. Algumas áreas continuaram o processo, principalmente aquelas áreas onde a empresa precisa necessariamente de recursos, porque aquilo faz parte, inclusive, de algumas coisas legais, né? Estão sendo cobrados pelos sindicatos, o próprio Ministério do Trabalho, ou porque existe uma legislação que tem que deixar com que aquelas cursos, com que aquelas pessoas tenham aquele conhecimento dentro das organizações. Mas algumas áreas, principalmente no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento de comportamentos e algumas atividades, caíram muito. E o que eu percebi, muitas das vezes, era, por conta desse processo e por conta de uma recessão, de
por conta de problemas econômicos financeiros que o Brasil vem passando por diversos anos, essas mudanças radicais de como as coisas vão acontecer, caiu muito. Ficou muito na questão superficial. Então, na minha época, nós tínhamos todo um programa de desenvolvimento, uma atividade onde a gente sabia, desde o momento que nós começamos um ano fiscal, um ano produtivo, no mês de janeiro, fevereiro, né? Logo depois do carnaval, como se dizia, como se diz até hoje, até o final do ano, até um pouco antes das épocas das festas de final de ano, nós tínhamos toda uma atividade, toda uma programação. Grande parte das organizações tinha um trabalho de desenvolvimento das organizações, das pessoas, baseado em orçamento. E, muitas vezes, era alinhada ao planejamento estratégico da empresa. Era um processo proativo e não reativo. Algumas organizações, inclusive grandes organizações, começaram a dizer para mim, bom, com essa questão da crise, com esse processo que está acontecendo, nós estamos fazendo um trabalho reativo. Quando surge o problema, a gente sai correndo para fazer. Quando antes nós tínhamos todo um processo proativo. Tínhamos uma determinação, um valor já mais ou menos destinado a algumas questões, mas por conta de tudo que aconteceu nesses últimos anos, não deu certo. Muito bem. Chego no ponto fundamental. Entra a pandemia, algo que nenhuma organização do mundo, já está chegando aqui uma pergunta também, nenhuma organização do mundo chega a imaginar que nós teríamos uma pandemia e ficaríamos praticamente 2 anos nesse processo. Com uma situação que ainda não sabemos, e agora há uma desconfiança, será que vamos voltar à plenitude? Em alguns países as coisas estão acontecendo bem, mas alguns outros países estão voltando a algumas situações da Covid, dessa pandemia. Surge, então, uma dificuldade. Agora, mais do que nunca, é necessário formar pessoas que possam identificar qual é o melhor caminho para o treinamento e desenvolvimento das pessoas. Porque agora nós precisamos do novo. Agora nós vamos ter, nos próximos anos, mudanças significativas, e já estão acontecendo. Como é que nós podemos fazer, no entanto, para conversar com as pessoas e fazer com que elas continuem nas organizações? Hoje mesmo eu recebi uma estatística que eu vou conferir, porque não deu tempo ainda, de que existe um número fantástico de profissionais que, chamados nas cidades para voltar para o trabalho presencial, estão pedindo demissão, porque preferem ficar em casa e trabalhar em casa. Só que esses treinamentos que nós vamos fazer são diferenciados. Agora nós temos que ter uma nova maneira de enxergar a área de recursos humanos, enxergar o desenvolvimento e treinamento de uma forma literalmente diferente. Não é simplesmente fazer de conta. Mais do que nunca, na minha opinião, é necessário que se vá à profundidade, que se trabalhe as questões técnicas, operacionais, não há dúvida, mas que se trabalhe muito a questão de comportamentos. Nós não estávamos, de maneira nenhuma, pessoas preparadas, organizações preparadas para este modelo de mundo. Estamos fazendo as coisas com o carro andando, ou, como diria um amigo meu, trocando pneu furado com o carro em movimento. Fácil? Absolutamente não. Muitas das questões são simples.
para serem resolvidas, mas a grande parte das questões de formação de analistas de desenvolvimento e treinamento são mais complexas, exigem mais profundidade. E o que eu tenho visto no mercado, nas situações que estão aparecendo, é que as novas gerações estão muito na questão do superficial, do avanço rápido, identicamente ao que é o avanço tecnológico foi nos últimos anos, só que agora não está conseguindo na mesma velocidade. Essa velocidade que se espera não está acontecendo. Esta não é só a minha constatação. É o que muita gente, o que aquelas pessoas com quem eu conversou, comentaram comigo. Olha, está difícil fazer como nós estamos fazendo. Nós temos um grupo de pessoas que estão querendo voltar para o trabalho presencial. Tá? Temos um grupo de pessoas que não querem de jeito nenhum voltar para o trabalho presencial, mas que são profissionais importantes dentro do processo de desenvolvimento das pessoas, de outras pessoas. E temos pessoas que estão naquela forma, olha, eu quero voltar um pouquinho, mas eu também quero ficar um pouco em casa, então, que é o que eles chamam de sistema híbrido. Como treinar essas pessoas? Como montar equipes? Ou, como já me falaram outro dia, como formar o team building? Com essas diferenças, numa mesma organização. E aí não vou comentar porque a profissional gestora de recursos humanos de uma grande empresa me disse, na mesma empresa dela, ela está com 3 tipos de trabalho. Pessoas presenciais. Eu não quero ficar em casa de jeito nenhum. As pessoas que estão trabalhando só em casa e não querem voltar a trabalhar de forma nenhuma no presencial. E tem aquelas que estão, olha, eu quero ficar 3 dias da semana em casa, 2 dias eu posso vir, ou 1 dia eu posso vir a cada 15 dias. E ela está muito preocupada de como formar uma cultura que possa olhar para esses 3 grupos de pessoas, que ainda não são uma equipe, mas são grupos de pessoas, e integrá-las. Como desenvolver essas pessoas? Como fazer cursos para essas pessoas quando surgirem a necessidade? Como fazer as programações do desenvolvimento delas? Como será isso? Mais do que nunca. Então, a proposta deste meu bate-papo com vocês hoje, que vai ficar gravado e vai para o YouTube, depois eu vou passar para quem quiser, é justamente essa. Só ter um bom conhecimento da área tecnológica, que não é meu caso, mas só ter um bom conhecimento da área tecnológica, saber fazer um monte de coisa vai resolver? Primeira pergunta, que esta não tem resposta ainda. Segundo, bons formulários com perguntas, com um roteiro de como fazer perguntas para os profissionais que precisam ser treinados, precisam ser desenvolvidos, resolverá o problema? Terceira pergunta, como deverão ser os cursos daqui para frente? Totalmente presenciais, totalmente à distância, misto, presenciais e à distância, e que tipos de cursos nós vamos fazer? Que profissionais vamos contratar para serem os ministradores desses cursos nas suas mais diversas, agora, modalidades? Porque vamos na terceira questão. Eu conheço vários profissionais que são fantásticos numa sala de aula, presencialmente, e eles são maravilhosos. Mas confesso a você que, se assistir uma palestra deles via internet, e por mais que fossem meus amigos, por mais que aquele especificamente foi meu amigo, e que eu conheço o trabalho dele em sala de aula, porque já fizemos o trabalho juntos, eu diria para vocês, eu só não dormi durante a apresentação que ele fez por conta
de que eu estava muito interessado em entender o que estava lá, mas que me deu um sono danado. Eu fiquei muito cansado, porque a metodologia é diferente. Como vamos fazer isso? Se não tivermos um analista de desenvolvimento e treinamento, uma área que tome conta disso com muito carinho, com muito cuidado, para poder fazer, inclusive, a escolha, a avaliação desses processos, para que se possa ter medições como nós tínhamos anteriormente nas aulas presenciais, não só a avaliação de reação, mas a avaliação de eficácia do treinamento e desenvolvimento das pessoas. E o que vamos fazer? Ainda não é possível, e agora há pouco mesmo, eu estava aqui, caiu a internet aqui da minha região, da minha casa, e demorou, e eu falei, não vou conseguir, graças a Deus, 20 horas e 1 minuto começou o nosso bate, comecei a gravar. Mas caiu. Nós ainda não temos condições de termos profissionais ou uma tecnologia em que a gente tenha as pessoas fazendo como se tivessem presenciais, né, com holograma. Não temos ainda não dá. E mesmo que tivéssemos, isso ainda estará longe de ser alguma coisa barata para pequenas e grandes empresas, e médias empresas também. Continuaremos tendo isso, continuaremos tendo reuniões, continuaremos tendo esses processos, mas convenhamos, ainda temos muito a desenvolver. Para isso, qual é a proposta que eu tenho para passar para vocês e vocês difundirem para outras pessoas? Como podemos desenvolver agora este profissional, analista de desenvolvimento e treinamento, alguém que saiba fazer as perguntas, que saiba identificar claramente, agora, mais do que nunca, as formas de comunicação, os comportamentos das diversas áreas de dentro das organizações, entender, então, como é que vamos tratar esse processo das pessoas que estão home office 100% do tempo, entender quando é que, importantíssimo, temos que fazer os cursos híbridos, em que situações, entender os comportamentos das pessoas, entender que, muitas vezes, essas pessoas estão ali, mas não estão preparadas para aquilo. Como a gente vai poder qualificar essas pessoas? Quais são os aspectos comportamentais, mais do que nunca, que têm que ser previstos nesses processos de desenvolvimento de pessoas, de treinamento de pessoas? Eu lembro que, só um parênteses aqui para terminar aqui o nosso bate-papo e depois deixar para... Eu vou responder algumas perguntas e depois deixar gravado para quem quiser fazer perguntas, estará no LinkedIn, vai estar à disposição no meu Facebook e também no meu YouTube. Eu passo os dados, passo os links e o endereço para que vocês possam fazer perguntas e dar sugestões do que nós podemos fazer. Eu tenho algumas ideias de fazer um trabalho de formação híbrido em São Paulo, no interior do Brasil, onde for necessário. Mas é necessário que seja rápido, mas não ficar na superficialidade e ir para a profundidade, entender melhor esses comportamentos. E aí eu queria fazer uma observação. Já na minha época, quando eu trabalhava na área de desenvolvimento e treinamento, nós sempre colocamos alguma coisa, mesmo nos cursos técnicos, essencialmente técnicos, nós colocamos sempre alguma coisa do comportamento, para entender um pouquinho do comportamento. E mesmo depois, mesmo antes, né, pouco antes da pandemia, eu fiz um trabalho numa organização em que todo o processo era uma mudança tecnológica. A implantação de um sistema, um ERP, um sistema que ia controlar tudo dentro da organização. Mas trabalhamos muito também a questão dos comportamentos.
mostrando para as pessoas a importância daquela mudança e que alteraria os comportamentos não só dos gestores, mas de toda a organização e dos seus clientes, dos seus fornecedores. Mudaria tudo, vamos treinar isso. Chegamos a fazer trabalhos, inclusive, com os fornecedores também. E, depois de todo esse trabalho, os clientes teve uma grande pesquisa com os clientes, e os clientes falaram, nossa, melhorou muito, que bom. Mas tivemos muita resistência dentro da organização, que era uma organização tradicional, antiga, com profissionais que 15, 20, 25 anos de empresa, que, puxa, agora vai colocar tudo no computador, vai colocar tudo na internet, vai colocar tudo. E a minha importância e o meu desenvolvimento, como ficará? Tudo isso foi possível porque o analista, ou melhor, os analistas de desenvolvimento e treinamento que estavam trabalhando comigo naquela época, e não só comigo, mas com outros profissionais da área de tecnologia da informação, souberam fazer um excelente levantamento das características, do desenvolvimento, do tempo, do que era. Conseguiram passar para quem veio de fora, como eu, a questão da cultura, do tempo, da defensividade, da agressividade, todo um processo que em outras organizações eu não tive, porque aquela pessoa não tinha o conhecimento necessário, não tinha o tempo nem a dedicação para poder fazer aquilo que aquelas duas pessoas que trabalharam comigo de dentro da organização puderam fazer. Fato raro, raríssimo, nos últimos anos, sim. Bom, a primeira pergunta é, um curso de formação de analista de treinamento, ele precisa de a filosofia do analista de treinamento? Sim, e muito. Precisa saber o que é um analista de desenvolvimento e treinamento e como ele deve se comportar, quais são os objetivos filosóficos, inclusive, do processo. Não temos condições de ficar trabalhando mais na superficialidade. Ela não vai atingir os resultados que estamos esperando. Pode atingir no curto prazo, mas não no longo prazo. Segunda pergunta que fizeram, que eu anotei aqui, é: um curso desse vai demorar quanto tempo? E eu não sei. É uma resposta que eu tenho dificuldade de responder com absoluta certeza. Imagino eu, e aí agora é um desafio para quem estiver me assistindo, para outros profissionais, que se nós fizermos 3, 4, 5 encontros à distância e um encontro presencial de 8 horas ou de 16 horas, para consolidar o processo e para perceber também as questões não verbais, que era alguma coisa que eu sempre insistia junto ao meu grupo de profissionais na área de desenvolvimento e treinamento, preste atenção nos comportamentos não verbais das pessoas. Muitas vezes eles trazem para você muito mais informações do que aquela informação que vem verbal ou por escrito. Então, teremos um trabalho também a ser feito aí com 8, 16 horas. Mas, para mim, ainda é uma dúvida. Imagino que 4 encontros, 5 encontros de umas 2 horas, que é um tempo mais do que suficiente para que o profissional que está aqui assistindo aguente. Eu estou aqui falando 31 minutos, então 30 minutos para ser mais exato. Já estou percebendo que pode ser que as pessoas estejam cansadas, porque já estamos chegando naquele limite em que as pessoas começam a cair a sua atenção. Então, temos que fazer outra coisa. Não sei. Quero a ajuda de todos vocês para que isso a gente pode fazer. Por isso que eu coloquei, inclusive, aí em cima, aqui isso, estou ao contrário, né? Aqui em cima, o conhecimento de informática. Aqui em cima eu coloquei o meu e-mail e o meu telefone com o meu WhatsApp, para que vocês mandem sugestões. Olha, Armando, nós teremos
fazer um trabalho assim, 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 assim. Queremos conhecer um pouco mais, quero conversar um pouco mais a respeito desse assunto. Quero entender melhor qual é que é a sua ideia. Tem gente falando, puxa, eu gostaria de até entrar nessa área de desenvolvimento e treinamento. Que bom! Num dos grupos que eu participo, apareceu, eu quero me desenvolver, tal. O que precisa? Hoje, eu diria, não temos uma resposta 100% dizendo, faz isso que você entrará. Porque, me perdoem aqueles que defendem o novo normal. De normal não teremos nada. Teremos um novo. E esse novo futuro é totalmente incerto ainda. Em alguns países do mundo está tendo um aumento da infecção, não com uma cepa, com uma variante mortal, mas fazendo com que as pessoas fiquem em casa, que não consigam trabalhar. E mesmo que já estejam em casa, elas não conseguem trabalhar porque dá muita dor de cabeça, muito isso, dependendo da variante do Covid, né, do variante do vírus, as reações são completamente diferentes de pessoa para pessoa. Ontem eu conversei com uma pessoa que me fez a seguinte pergunta: Armando, será que a gente não vai alterar os nossos horários de trabalho? Não sei, mas tem pessoas que já alteraram o horário de trabalho, que elas, durante o dia, têm que fazer um monte de reuniões, e muitas vezes as reuniões não têm a efetividade, porque cai o sistema, faz não sei o quê, né? E depois que, se é uma mulher que tem filhos, depois que as crianças forem dormir, tudo, 10 horas da noite, volta, senta no computador e vai fazer as tarefas que ela não conseguiu fazer durante o dia, por N razões. E mais surge uma dúvida. Às 10 horas da noite, ela surge uma dúvida. Com quem que ela fala às 10 horas da noite? Melhor que isso. Algumas pessoas estão começando a reclamar desse processo, que os chefes, quando chegam 8 horas, 9 horas, 10 horas, e alguns deles até meia-noite, mandam e-mail, mandam mensagens, mandam WhatsApp para os seus funcionários, cobrando algumas atividades. Gente, tudo isso é algo que precisa de um ajuste. Precisam pegar as molinhas de cada um e ajustar as molas, as roldanas, todos esses processos precisam de um novo ajuste. E o analista de desenvolvimento e treinamento é fundamental, porque ele vai trazer e vai buscar no mercado as informações, vai buscar as melhores práticas, vai buscar profissionais aptos a ministrar cursos, a fazer trabalhos, a trazer palestras ou qualquer outro tipo de atividade, mas que faça sentido para o planejamento do novo momento que vai acontecer. Essa é uma questão básica que nós temos que fazer. Então, o que eu pretendo, o que eu vou fazer? Eu vou, daqui a alguns dias, provavelmente, depois que eu terminar, para quem me conhece, para quem sabe do meu trabalho, eu estou desenvolvendo um programa de criatividade, um programa de programação neurolinguística e um programa de formação de consultores internos. Aliás, particularmente, acho que o analista de desenvolvimento e treinamento devia ser também, devia conhecer a parte de consultoria, ser um consultor. Na verdade, eu acho que ele é. Né? Mas como que nós vamos fazer isso? Eu pretendo lançar uma ideia, um esboço dessa ideia, passar para os diversos grupos dos quais eu participo e pedir às pessoas, e essa é uma questão muito interessante, pedir às pessoas que devolvam para mim dizendo: gostei, precisa colocar isso, tira isso que não serve para nada, coloca isso aqui e tal. Fiquei muito contente há poucos dias atrás, porque eu fiz uma pesquisa em um grupo
em que eu tinha lá 600 e poucas pessoas, desculpe, 300 e poucas pessoas, e mais de 10% das pessoas, aliás, mais de 10% responderam para mim. Eu fiquei muito contente. Por quê? Porque eu penso, você faz parte do meu grupo, eu mando para você uma pesquisa. A grande maioria das pessoas não responde a pesquisa. Nem que ela tenha duas questões que sejam sim ou não. Passa. Esse movimento, e isto é muito preocupante para o desenvolvimento das pessoas, porque estamos perdendo algumas referências. E posso ser honesto com vocês, eu mesmo já perdi algumas coisas muito legais. Outro dia, eu recebi uma mensagem de um amigo. Depois eu leio, 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 depois eu leio. Nossa, ele fez um trabalho sensacional anteontem. O depois eu leio, perdi, porque eu fui deixando. Depois eu respondo, depois eu leio. Quantidade de informações, a quantidade de mensagens, isso aqui vai cansando e as minhas seleções não estão sendo viáveis. Então, eu não vou dizer, você não respondeu, você pediu para entrar no grupo, mas não responde. Não é. Não. E eu tive essa impressão. E aí eu recebi a informação de um pessoal que trabalha com marketing digital, não sei o quê, que quando a resposta de um grupo vem 1%, 0,5%, é fantástico. E eu recebi mais de 10%. Então, o que era meu sonho? É poder mandar para vocês essa pesquisa, mandar para os diversos grupos e receber um número grande de informações para que a gente possa traduzir. E o que eu vou oferecer em troca disso? Não só o meu conhecimento e a forma de a gente trabalhar, mas vou oferecer um presente para as pessoas que responderem, né? Ou, digamos que eu faça uma parceria com outros profissionais, especialistas na área de desenvolvimento e treinamento, especialistas em formação dessas pessoas, vamos dar um desconto para elas. Eu tenho um livro de criatividade publicado, mando um e-book ou um livro digital, porque a gente fala em e-book, fica faltando alguma coisa. Não, um livro completo posso mandar ou sortear para todos aqueles que mandarem, porque às vezes você não tem tanta gente que você pode oferecer, às vezes não tem o livro, porque ele tem um custo. Então, eu mandaria para algumas pessoas, os primeiros 50 que responderem. Importante, responda, participe, compartilhe. Vamos montar, a exemplo do que já fizemos no passado, um setor, uma área, uma filosofia de mudar e fazer com que a gente saia desse processo em que o desenvolvimento e treinamento das pessoas está extremamente superficial e que nós estamos percebendo que os resultados estão sendo muito abaixo do que era a expectativa, para trazermos isso para uma coisa. Difícil fazer? Sim. Possível? Muito possível. Mas basta que a gente saia da nossa zona de conforto. Queira você estar em casa, em home office, queira você estar na empresa trabalhando presencialmente, quer que esteja fazendo em duplicata. É um desafio, mas também uma oportunidade de mudança, de trabalhar. Gosto de terminar sempre meus bate-papos com as pessoas contando a história, né? uma metáfora que não é minha, né? Que conta muito a questão de como é que a gente pode se posicionar dentro de uma organização, ou como a gente pode ser. E a gente pode ter, e é uma metáfora que foi escrita, eu não lembro agora o nome, mas depois eu prometo que para quem me pedir, para quem responder, eu digo o nome do autor da metáfora, é que nós podemos ser, fazendo uma analogia com peixes ou com quem está no mar, nós podemos ser carpa,
tubarão ou golfinho. Para quem conhece essa metáfora, é muito legal. Carpa é aquela, segundo essa metáfora, ela já nasce e já vive sabendo que não terá mudança. E que ela nasceu para ser alimento dos outros, porque não vai haver mudança. Então ela vive fugindo, reclamando e sendo comida pelos tubarões. Já o tubarão é agressivo. Ele pensa que ele sempre terá que agir com agressividade, porque ele sabe que no universo, no mar onde ele vive, ele foi feito para a caça. E ele vai e come as carpas, ataca tudo que tem movimento, porque é da estrutura, segundo ele. E ele, às vezes, mata sem precisar, simplesmente porque faz parte do DNA dele. Faz parte da estrutura da vida dele. Ou você pode ser um golfinho, que ele é analista. Ele vai olhar e vai verificar. Ele precisa comer também. Então, ele vai comer uma carpa. Mas ele vai comer na quantidade exata do quilo que ele necessita. Ele não mata a carpa porque ele precisa matar a carpa aleatoriamente. Ele não ataca o tubarão porque ele precisa, que faz parte do ataque, que ele precisa ser agressivo. Mas ele não permite que o tubarão o agrida. E ao invés de ele morder o tubarão, ele, com o seu bico, ele fica dando pequenas pancadinhas no pulmão do tubarão para não matá-lo, para não quebrar todo o processo. O tubarão vai para o fundo, alguns morrem por, mas outros conseguem sobreviver. Mas aprende uma lição de que o desenvolvimento é estudado, é bem visto. Então, a pergunta que eu faço para vocês: o que você prefere? Você quer ser carpa, tubarão ou golfinho? Uma boa noite para todos e, a qualquer momento, voltamos a conversar. Todo esse processo ficou gravado e a gente vai voltar a conversar assim que vocês quiserem. Está em cima o meu e-mail e o meu WhatsApp. Entrar em contato comigo, assistir, fazer mais perguntas, sugestões, compartilhe. Vamos mudar essas questões. Vamos para o novo, muito melhor do que éramos antes. Uma boa noite e até a próxima.